pessoas se perguntam, né, por que mesmo depois de anos de terapia, né, elas continuam repetindo os mesmos padrões negativos. Eu mesma fiz vários anos de terapia e sempre me perguntava, mas por que eu sei tudo que tem para fazer, mas não consigo fazer, né? Tô sempre repetindo as mesmas coisas. Então, a resposta, segundo Bashar, está no mecanismo motivacional que todos nós temos. Então, esse mecanismo é simples e é infalível, segundo ele. Nós sempre nos movemos em direção do que a gente acredita que mais vai nos beneficiar. Mesmo que essa crença seja inconsciente e o resultado seja negativo. Então, se alguém repete um padrão autodestrutivo, é porque num nível mais profundo existe uma crença de que a alternativa a esse padrão seria ainda pior. Ou seja, o padrão familiar, por exemplo, por mais doloroso que seja, ele parece mais seguro do que o desconhecido. Então, a crença negativa se perpetua e faz a gente ficar preso, mas como um carcereiro que está disfarçado de protetor, entende? A gente acha que está mais seguro fazendo o que a gente já conhece. E aí a gente não luta para ter algo melhor, para sair daquele ciclo, né? Por achar que aquilo é a melhor opção, por acreditar nisso. Ah, fica aqui que é desconfortável, mas é seguro. É o que o seu subconsciente fica sussurrando. Eu vou te proteger do mal que vai acontecer se você continuar fazendo a mesma coisa. Essa é a crença lá no fundo do seu subconsciente, né? Então, eu já sei qual é o problema, já sei a porcaria que vai dar e eu já sei como lidar com ela. Mais ou menos isso. E aí não sai do lugar por medo, falta de coragem de sair e procurar algo novo. Então, é por isso que a mudança real requer uma autoinvestigação. Mas essa autoinvestigação precisa ser profunda, precisa ser honesta. A gente precisa expor essa crença, entender que ela é apenas uma história que foi contada lá atrás e que a gente adotou como verdade e como segura. Não é um fato. É escolher conscientemente uma nova história para acreditar. Porque ninguém está te obrigando a ficar na mesma história. É você mesmo que se obriga. Exemplo prático aqui, um relacionamento tóxico. Uma pessoa que consistentemente atrai pessoas tóxicas, parceiros tóxicos, ela pode inconscientemente carregar uma crença de ficar sozinha é pior do que ficar com essa pessoa. Ou, eu não mereço um amor saudável e verdadeiro. Para essa crença, um amor tóxico, um relacionamento tóxico, por mais doloroso que seja, é percebido como uma opção mais segura em comparação com a solidão, que ela teme mais ainda, ou com a vulnerabilidade dela encontrar um amor de verdade. Percebe? Ela prefere esse ciclo, e esse ciclo só é quebrado quando a pessoa se dispõe a olhar para dentro e questionar por que eu acredito que essa é a minha única opção. Qual que é o meu medo? Qual é o medo real que está por trás disso? O que poderia acontecer de pior se eu trocasse? Porque se o padrão que eu repito já é ruim, o que de pior pode acontecer se eu mudar? Eu sempre falo aqui, gente, não é uma mesa de cirurgia, né? Você pode trocar e testar. Não vai morrer ninguém por causa disso. Você só precisa ter coragem para trocar o padrão. Porque essas crenças internas, gente, não só moldam a nossa vida, mas também se manifestam de uma forma mais intensa, né, nos nossos relacionamentos. Elas podem se transformar também em doenças físicas no nosso corpo. Porque toda conexão na nossa vida, especialmente as mais desafiadoras, seja com parceiro, seja com família, serve como um espelho para o nosso crescimento. Então, os relacionamentos são uma das arenas mais poderosas para a nossa evolução espiritual, porque sem a gente se relacionar com as pessoas, a gente não consegue evoluir. É essa a função da gente ter pessoas ao nosso redor, sempre, né? A gente nascer numa família, numa sociedade, precisar das pessoas, né? Precisar interagir, essa é a função.
Se você vivesse sozinho no mundo, não tinha aprendizado nenhum. Não perdoar alguém é como você arrastar uma âncora enquanto você tenta correr uma maratona. A falta de perdão nos prende numa energia vibracional negativa. E isso, gente, tira toda a nossa força vital. Suga, é como se drenasse nossa energia vital. É importante entender que perdoar não é tolerar ou aceitar o comportamento do outro. Perdoar é um ato de autoliberação. É para você, não é para o outro. É cortar a corrente energética que nos mantém no papel de vítima, que nos prende aquele agressor, aquela pessoa que nos fez mal. A gente mantém um laço energético com isso. Eu já fiz até um vídeo aqui falando sobre isso, né? Dei uma aula falando sobre isso, como cortar laços energéticos. E eu tenho um e-book com 5 áudios de reprogramação mental que vem junto, também para como cortar laços energéticos, né? Do passado. Que é muito, muito importante. Porque quando você mantém esse laço, você está preso no agressor. E a melhor maneira de você cortar é o perdão. Porque quando você perdoa, você se libera daquela sensação, daquele sentimento de ligação com aquela pessoa, percebe? Ligação energética. Isso corta laços que te prendem a essa situação. Você não para, não esquece. Se depois de perdoar a tristeza continua, é um sinal de que o julgamento foi simplesmente transferido do outro para si mesmo. Ah, como que eu pude ser tão idiota de deixar essa pessoa fazer isso comigo? Aí você começa a se julgar. A culpa foi minha. Porque a verdadeira libertação, ela não leva a tristeza, mas ela leva a compaixão. Compaixão pela outra pessoa, que agiu a partir da sua própria dor, da sua própria ignorância, sei lá, e da compaixão por si mesmo, por ter passado por essa experiência de aprendizado. Por mais dolorosos que eles sejam, eles têm um propósito. Eles nos mostram com clareza o que nós não somos e o que nós não queremos, que nós não preferimos. Então, Bashar usa a metáfora da chama de uma vela, que ela é vista com muito mais clareza quando ela está cercada pela escuridão. A escuridão do relacionamento tóxico ilumina a luz de quem você realmente é. Porque você começa a enxergar a sua essência e falar, peraí, não é isso que me faz feliz. Não é assim que eu sou. E aí você começa a olhar para o outro lado. Que às vezes, se você não está num relacionamento tóxico, você nem percebe. Mas o processo não acaba aí. A verdadeira alquimia que ele fala acontece num segundo passo. Depois de você usar essa experiência para se elevar, você pode, a partir desse estado elevado, refletir essa nova possibilidade. Por exemplo, imagina uma amizade, um amigo, onde ele está constantemente te criticando e te diminuindo. Essa experiência pode ser o catalisador para que você reconheça, afinal, o seu próprio valor. Fortaleça a sua autoestima, aprenda a estabelecer limites saudáveis, né, com essa outra pessoa. Quando você se eleva, quando você para de aceitar esse tratamento, você muda o jogo. Você começa a se valorizar. A partir dessa nova posição de força, essa pessoa não só te liberta, mas ela reflete uma nova possibilidade de comportamento, ou seja, ela começa a se comportar de uma maneira diferente com você e com os outros. Porque ela fala, opa, peraí, todo mundo tem limite, né? Então o limite dessa pessoa chegou. Que antes ela achava que era capacho. Percebe? Você já teve algum amigo assim? Já tive vários.